Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, quais são os objetivos da aula? Conhecer o modelo atômico atual e como foi setorizado, diferenciar núcleo e eletrosfera, definir fusão e fissão nuclear e praticar o conhecimento com atividades. E os questionamentos de hoje? Você se recorda do conceito de átomo? Qual a importância que os modelos atômicos possuem para o desenvolvimento da ciência? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o átomo. Então a denominação átomo surgiu a partir de questionamentos e observações realizadas pelos filósofos gregos Leucipo e Demócrito e significa indivisível. É considerada a menor quantidade de um elemento químico. E a definição mais simples para átomo é a partícula fundamental formadora de toda a matéria. Então os filósofos lá na Grécia Antiga ficavam observando a natureza e as coisas à sua volta e começaram a ter essa ideia, né? Que se eu pudesse pegar um objeto, por exemplo, uma folha de papel e cortar na menor porção possível, quando eu não conseguisse mais diminuir o tamanho, eu tinha chegado na sua porção fundamental, que eles chamaram de átomo, e diziam que a partir dali você não conseguia mais dividir. E aí ficou então o átomo como indivisível. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento que se tornou sua obra mais famosa com o intuito da investigação do comportamento da matéria. Então, o Rutherford montou esse experimento aqui. Então, ele tinha uma fonte de partículas alfas, né, um elemento radioativo que fazia essas partículas, que estavam sendo chocadas aqui numa lâmina de ouro e em volta ele tem um detector de partículas como um filme fotográfico. E aí ele observou, né, que a ideia principal era que essa feixe de partículas ia marcar o filme somente numa posição, mas ele observou que teve várias posições marcadas. Tendo feito isso, ele observou o quê? Que essas partículas alfa, como elas são carregadas positivamente, em algum momento elas encontravam também uma outra carga positiva, e vocês sabem, né, que os opostos se repelem, elas acabavam voltando, né? Fazendo outras trajetórias e marcando o detector de outras formas. E alguma parte aí passava, né, em vãos aí, onde não tinha nenhum tipo de repulsão ou atração e começou a fazer as marcações. Então o experimento constitui em bombardear uma fina folha de ouro com partículas alfas emitidas por polônio, que é um material radioativo. A partir do experimento realizado, Rutherford concluiu que o átomo apresenta duas regiões bem definidas, visto que uma parte lá, né, ricocheteou e marcou para o lado de fora e a grande maioria aí passou reto. O núcleo, então, que está aqui representado por preto, e a eletrosfera, que está representado por vermelho. Então, ele chegou à conclusão que na parte central tem as cargas positivas e a parte em volta ali vai ter as cargas negativas. Outra conclusão que o cientista chegou foi que o átomo é um enorme vazio e que o núcleo é denso, positivo, que tem os prótons, muito menor do que a eletrosfera. E na verdade o nosso átomo ele é muito mais espaço vazio do que espaço preenchido e foi através do experimento de Rutherford que a gente chegou nessa conclusão. Por sua vez, a eletrosfera é negativa e o conteúdo, né, que está lá na eletrosfera são os elétrons. No entanto, Rutherford não conseguiu explicar a razão pela qual os elétrons não colidem com o número, visto que a gente sabe, né, que as cargas opostas se atraem. Então ele não conseguiu explicar como que o átomo conseguia existir daquela forma, tendo uma parte mais densa positiva e uma parte menos densa negativa, como que uma coisa não caía na outra, né, como que eles não estavam se aproximando. Mas os estudos foram se passando e em 1932, James Chadwick provou que no núcleo não existiam somente cargas elétricas positivas, mas também partículas com cargas neutras, que de certa forma isolam os prótons, evitando a repulsão e por isso foram denominadas por nêutrons. Então, além de ter o fato, né, dos opostos se atrair elétrons e prótons, a gente tem um monte de próton, tudo positivo, bem juntinhos uns dos outros, como que eles não se atraem tanto assim ao ponto, né, de se chocarem e deixarem de existir? Porque conseguimos observar os nêutrons. Essas cargas neutras vão isolando, né, essa atração que, né, essa repulsão que os prótons vão ter deles mesmos e aí o núcleo consegue coexistir e o átomo como um todo.
Depois da descoberta do nêutron, o modelo atômico do Rutherford, com a inclusão dos nêutrons, ficou representado dessa forma. Então a gente tem o centro aqui, né, os positivos e os nêutrons, e os elétrons negativos lá por fora, fazendo essa figura aqui, que é o que a gente mais vê por aí representando o átomo. Mas atualmente a gente sabe que não é bem essa figura aí que representa o comportamento dos átomos. Eles não são assim com elipses tão certinhas, né, no movimento dos elétrons. É tudo muito mais bagunçado do que parece aqui. Vamos fazer a atividade 1 agora? Qual a principal função dos nêutrons? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então a questão é: qual a principal função dos nêutrons? Então, para minimizar os efeitos das forças de repulsão dos prótons no núcleo, a natureza utiliza partículas sem carga elétrica, chamadas nêutrons. Portanto, a principal função dos nêutrons é estabilizar o núcleo energeticamente, reduzindo as forças de repulsão do próton com o próton. Então, o próton está paradinho lá no núcleo, né? O núcleo do átomo não tem uma mobilidade. E aí, como eles são cargas semelhantes, né, eles vão ter o processo aí de repulsão e os nêutrons estão lá para controlar tudo isso. Já os elétrons, que têm uma velocidade muito grande de movimento, são cargas negativas, né, e o negativo e o positivo se atraem. E não acontece essa queda aí dos elétrons para dentro do núcleo, justamente porque os elétrons estão em alta velocidade e aí essa velocidade compensa esse processo aí que pode acontecer, que poderia estar acontecendo em relação à atração aí dos diferentes, certo? Mas núcleo e eletrosfera são iguais? Não. E a diferença não está somente na polaridade das cargas, isto é, núcleo é positivo porque tem os prótons, eletrosfera é negativa que tem os elétrons.
O núcleo é uma região maciça, compacta, densa, central e que contém praticamente toda a massa do átomo. O núcleo do átomo pode ser dividido ou fundido, ocasionalmente, liberando uma gigantesca energia. Já a eletrosfera é a região externa ao redor do átomo, na qual os elétrons giram em torno do núcleo. A grande maioria das reações que conhecemos ocorre por meio da interação entre a eletrosfera de dois átomos, ou seja, as ligações químicas que formam as diversas substâncias que a gente tem acontecem através de ligação entre os elétrons. Então, os elétrons são doados, recebidos ou compartilhados e aí a gente tem as substâncias. No núcleo também podemos ter reações que são aquelas chamadas reações nucleares, que são diferentes das reações que formam as substâncias. Vamos fazer a atividade 2 agora? Ordene os itens a seguir de acordo com a cronologia da evolução do modelo atômico e indique o nome do cientista correspondente ao modelo. Então a gente tem essa cronologia, agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 2? Olha só, o exercício traz aqui 4 frases e ele quer que você ordene de maneira cronológica como que se deu aí os modelos atômicos. Então, começando lá com a frase 2. O átomo, como partícula maciça, indivisível e indestrutível, é de 1808 e era o modelo atômico do Dalton. O 3, a frase 3, o átomo como partícula maciça com carga positiva incrustada de elétrons, que era o modelo lá do pudim de passas do Thomson, em 1898. A frase 4,
o átomo formado por núcleo positivo, com elétrons girando em seu redor na eletrosfera, é de 1911, do Rutherford. E a frase 1, então, o átomo com partícula descontínua, com eletrosfera dividida em níveis de energia, é de 1913 e é o átomo do Bohr. Então essas são frases que mostram aí o conhecimento sendo formado e o modelo atômico chegando mais próximo aí do que a gente tem na realidade, como foi evoluindo os estudos e a gente vai chegando. Partindo lá de uma massa indivisível até, né, uma matéria aí descontínua, formada de várias subpartículas, com movimento e o que a gente sabe sobre os átomos hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a energia do núcleo. Então, a energia do núcleo pode ser liberada mediante dois processos reacionais. A gente tem o processo, né, de fusão nuclear e o processo de fissão nuclear. Então, dá-se o nome de fusão nuclear ao processo de combinação de dois núcleos atômicos para a formação de um terceiro elemento mais pesado. Então, se nas reações químicas, que a gente falou antes, que ocorrem lá com os elétrons na eletrosfera, formam substâncias, nas reações nucleares, tanto de fusão quanto de fissão, o que a gente tem como resultado é a formação de novos elementos e grande energia. Tá? Então, na fusão, a gente vai ter átomos, né, núcleos mais leves que se juntam para formar um mais pesado. No momento da formação de um novo elemento, há a liberação de energia. A fusão nuclear é o que ocorre incansavelmente no núcleo do Sol. Então, a gente tem aqui mostrando dois hidrogênios que vão se fundir e formar o hélio, que é um elemento aí que vai ter, no caso, dois prótons, o hidrogênio tem um próton cada um. Então, ele vai se juntar aqui, se fundir, formar o hélio e ter grande energia. Isso acontece lá no Sol e por isso ele é uma fonte aí, né, de luz e calor para a gente. Já a fissão nuclear é o processo em que se bombardeia o núcleo de um átomo radioativo com um nêutron e dessa colisão resulta-se em átomos com núcleos mais estáveis. Essa reação em cadeia produz uma gigantesca quantidade de energia que pode ser vista em explosões de bombas atômicas, né, ou que acontece aí na produção de energia nuclear. Então a gente vai ter, né, a colisão de um átomo radioativo com um nêutron e aí vai ter a formação de outros tipos, né, de elementos. Então, mais de um elemento formado aí e também o surgimento de grande energia. Agora vamos para a atividade 3. Qual a diferença entre fissão e fusão nuclear? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então ele quer saber qual que é a diferença entre fissão e fusão nuclear. Então a fissão nuclear, reação que se inicia com o choque de um nêutron com um núcleo instável que proporciona a quebra deste último, fazendo a divisão desse núcleo. Já a fusão nuclear consiste na união de núcleos para dar a origem a novos elementos químicos e também aí vai ter grande energia envolvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre modelos atômicos e o desenvolvimento da tecnologia. Então o átomo é uma entidade tão minúscula que é impossível visualizá-lo mesmo em microscópios ultramodernos. Em um fio de cabelo humano cabem mais de 1 milhão de átomos dispostos lado a lado. O universo atômico é realmente um mundo invisível. Com a evolução dos estudos sobre os modelos atômicos, foi possível se conhecer melhor a matéria e assim tivemos uma avalanche de novos materiais no mercado, como, por exemplo, plásticos condutores, a nanotecnologia, o raio-x, os smartphones, tablets, microscópicos de tubelamento, tomografia, ressonância magnética, células fotoelétricas, pilhas fotovoltaicas, micro-ondas, medicina nuclear e tantos outros. Se hoje temos o mundo na palma da nossa mão, é porque lá atrás cientistas tiveram a curiosidade de desvendar a matéria e seus mistérios. Você já parou para pensar nisso? Que tudo começou lá com o Dalton estudando o modelo atômico, ou antes ainda com os filósofos que estavam pensando em como a matéria é formada. Tudo isso caminhando, com o andar aí da humanidade, a gente chegou ao ponto de ter smartphones, tablets, microscópios, medicina nuclear, ressonância magnética, células fotovoltaicas, a produção de energia, numa pilha, por exemplo, que você pode carregar essa energia para lá e para cá e ligar os seus aparelhos. Então, tudo isso só é possível porque lá atrás a gente começou a ter a curiosidade sobre como o mundo à nossa volta é formado, Como as coisas acontecem, não é incrível? Como o mundo evolui muito e a ciência, a química está aí sempre andando nessa evolução. Vamos falar um pouquinho aqui de uma atividade mão na massa para vocês? Olha só, nesse momento é hora de vocês colocarem a mão na massa, isso é, agora vai ser com vocês. Para essa atividade, você e o seu grupo deverão desenvolver um mapa conceitual sobre o átomo. Nesse mapa, vocês precisarão conceituar o átomo, setorizá-lo, diferenciar núcleo e eletrosfera, abordar o experimento de Rutherford e apontar as conclusões e as falhas. Então, esse mapa conceitual você pode estar fazendo aí no seu caderno, numa cartolina, ou também usando recursos tecnológicos aí, pesquisando na internet. E uma curiosidade sobre a química. O átomo e a tecnologia. Acessando aqui o QR Code, você pode ler um paper aqui da SBQ que vai falar sobre o átomo e o resultado que ele traz para a gente na tecnologia. Que tal saber mais sobre a relação entre a evolução dos estudos dos modelos atômicos e o desenvolvimento da tecnologia? Como que isso está relacionado? Nesse estudo aqui você pode ler mais sobre isso e é bem interessante. Na aula de hoje conhecemos o modelo atômico atual e como ele foi setorizado. Diferenciamos o núcleo e a eletrosfera, definimos fusão e fissão nuclear e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!